Que a graça de Deus reposa sobre cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus enriqueça as suas vidas com a presença dEle. E que tudo que você tiver dificuldade, que o Senhor Jesus Cristo ajuda você a romper cada barreira, cada negócio que você tem, que não está andando, que não está parado, que a graça de Deus possa ajudar você, como ajudou, enquanto ajuda de Deus, nessa Bíblia Sagrada, que tá recheada de ajuda de Deus em hora difícil, Deus sempre fazendo presente, livrando Israel de nações, nação guerreira, nação que se alugava um a outro para se juntar e vir em cima de Israel. Mas Deus dava livramento. Deus dava livramento. Deus sempre tinha alguém para ele usar, para livrar Israel. Quando não era Gideão, era Jetifé. Quando não era Jetifé, era Elde. Quando não era Elde, era Gideão. Sempre Deus tinha alguém que ele levantava e libertava Israel. Mas deixar Israel cativo, Deus nunca deixou. Ele chegava a cair em escravidão, mas não ficava na escravidão. Deus logo levantava alguém e ia lá e libertava Israel. Eu creio que esse mesmo processo, esse mesmo ato de Deus, continua até hoje. Eu vejo assim, com mais impacto ainda, com mais poder ainda. Porque até o Calvário, Jesus, ele é um. Depois do Calvário, Jesus, ele passa a ser outro. Não outra pessoa, mas outro poder. O ministério mais recheado depois do Calvário. Porque antes do Calvário ele tinha que usar sangue de animais. E o sangue de animais pagava, cobria pecado. Uma coisa coberta, ela ainda existe. Ela só está coberta. E o sangue dos animais cobria pecado. Depois veio o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele apaga o pecado. E uma vez que o pecado está apagado, quem é que sai de cena? Satanás. O que coloca Satanás em cena? Pecado. O que tira Satanás de cena? Não ter pecado. E aí Satanás trabalha através do pecado. Deus trabalha sem o pecado. Deus trabalha na limpeza. Aí até o Calvário, Satanás era enriquecido. Ele tinha muita coisa a favor dele. Ele tinha o pecado que não era pagado, que estava coberto, que podia usar. Ele tinha tanta liberdade que ele entrava no paraíso, que até então era debaixo da terra. Depois Deus levou para cima, na sexta dimensão. Ali em Efésios está escrito, levou cativo e o cativeiro. O cativo era quem estava no paraíso, e o cativeiro era o paraíso. Ele levou o cativo e o cativeiro. E põe para perto dele. Deus está na sétima dimensão, o paraíso está na sexta, se tornou vizinho dele. E antes era vizinho do inferno embaixo, era vizinho do inferno. Agora passou a ser vizinho de Deus por lado de cima, é vizinho de Deus. Por lado de baixo ele ainda continua sendo vizinho da quinta dimensão, que é o inferno. Por um lado ele ainda é vizinho, mas por outro lado ele tem a sétima dimensão, que está entre a 5 e a sétima, os salvos. Ele entrava no paraíso
aonde estava Abraão, onde estava Isaac, Samuel. E ele tira Samuel, ele tira Samuel do paraíso e traz Samuel para conversar com o rei Saul. Isso aí foi feito através de um espírita, né, de um espírita, porque a religião espírita, ela é velha. Ela nasceu lá no Egito, porque os faraó, quando morria, ele era balsamados e colocava todos os seus pertences ao lado dele no túmulo, ouro, tudo o que colocava ao lado dele, porque ele falava que o dia que ele fosse ressuscitar, ele ia usar aquela joia que tinha, ele ia usar aquilo lá, ele ia querer aquilo lá. Então depositava junto com a Murma lá, do Egito lá, os pertences deles, porque o povo do Egito cria em reencarnação, não é cria em ressurreição, cria em reencarnação, né? Em reencarnação. Então ele vai lá no paraíso, porque Saul, chegou um tempo que Saul se tornou inimigo de Deus, né? Ou Deus se tornou inimigo dele, e Deus não ouvia mais a sua oração. Veja bem que situação que ficou o homem. Deus não ouvia mais a sua oração, Deus não falava com ele através do Urim e Tumim, que hoje é o Antigo e o Novo Testamento, que andava no peitoral do sacerdote, as 12 tribos de Israel em forma de luz, diferente da outra. E Deus não falava com ele através de sonho. Você vê que o José, o esposo de Maria, Deus falou com ele por sonho: volta Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então nós vemos que através de sonho Deus conserta aquela falha que José ia cometer, aquele erro que José ia cometer de largar Maria. O anjo Gabriel veio em sonho e mandou ele voltar para Maria, ele voltou. Mas Saul, Deus não falava mais com ele, nem por sonho, nem por oração, e nem através da palavra. Ficou totalmente isolado de Deus, o rei Saul. Ficou totalmente isolado de Deus. E Samuel teve dó dele. Porque dá dó. Uma pessoa que está nessa situação só é digna de dó. Dá dó. Quem é que não tem dó de uma pessoa que Deus corta toda a ligação com ele? Uma pessoa que Deus nem ouve sua oração, quando vai ler a Bíblia não entende nada, dá sono, Deus não fala mais com ele através da Bíblia. Lê a mensagem, Deus também não fala através da mensagem. É a mesma coisa que está lendo um jornal, porque não está sentindo nada. Não está se unindo, encaixando como se encaixa uma engrenagem, não se encaixa com a Bíblia. E não é parte da mensagem, não é parte da Bíblia, não é um pedaço rasgado. E nós temos que encaixar, que nem aquele papel do chinês, tem que encaixar com o outro para liberar a túnica do americano. Tinha que unir os dois papéis rasgados do chinês, do tintureiro chinês. Então não é um pedaço de papel. Jesus é outro. Deus rasgou Jesus no Calvário, disse o irmão. Deus rasgou ele. E uma parte Deus levou com ele, outra parte Deus deixou com nós, que é o Espírito Santo. E agora tem que unir os dois no arrebatamento. E nós é que tem que levar uma parte. E Deus traz a outra parte, que é Jesus, e nós leva a outra parte, que é o Espírito Santo. E os dois se encaixam no Ares e libera a nossa eternidade. Libera o paraíso. Para o paraíso ser liberado, tem que ter um encaixe. O encaixe do Espírito Santo com Jesus. E quem tem que levar o Espírito Santo é nós, cuidado para nós. Para que nós, e Deus traz Jesus, encontra os dois, encaixa e libera nós, libera a nossa herança. Libera a nossa herança. Tem que ter um encaixe. Agora, se você perde o Espírito Santo, você não tem como aprovar.
que a eternidade é sua, que a vida eterna é sua, que o arrebatamento é seu. Você não tem como provar que é seu. Você pode falar que é seu, mas você não tem o papel que prova. Você tem que ser metade desse papel. E essa metade é o Espírito Santo. Então você tem que ter isso. Ô, irmão, a turma fala aí assim, de uma maneira tão sossegada, de uma maneira tão acomodada. Ah, fulano de tal morreu, foi pro céu. Fulano de tal morreu, foi pro céu. Ô, irmão, não é fácil assim não. Não é fácil assim não. Para Jesus ele levar nós para o céu, ele teve que morrer. Teve que vencer o Ares, vencer os portais, venceu a morte, venceu o inferno, venceu os demônios, abrindo o caminho para nós chegar lá, porque o caminho estava bloqueado. Lembrando de que aquele caminho que Deus descia para conversar com Adão e Eva, tudo entardecer, aquele caminho foi bloqueado. Na mensagem de ressurreição ele fala isso. Aquele caminho foi bloqueado. E Jesus desbloqueou esse caminho. Esse caminho não está mais bloqueado hoje. Esse caminho, ele sai daqui da terra, ele passa dentro da quarta dimensão, ele passa dentro da quinta dimensão, que nem Israel passou do Mar Vermelho. Que nem Israel passou do Jordão. O Jordão abriu de um lado, e o Mar Vermelho também abriu, Israel passou. Assim também Jesus abriu o caminho. Ali é o quadro, né? O Mar Vermelho aberto é o quadro do caminho que é Jesus. Jesus é o caminho. E ele abre um caminho no meio da quarta dimensão, no meio da quinta dimensão, e para entrar na sexta. Para entrar na sexta, ele teve que abrir um caminho no meio da quarta dimensão, no meio da quinta dimensão. Lado a lado fica a quarta, lado a lado fica a quinta. E o salvo passa do meio e entra no paraíso. Entra no paraíso. Mas o paraíso, com o salvo que estava lá, o seu pecado estava coberto. Não estava apagado. E Satanás tinha a autoridade de entrar no paraíso e trazer a pessoa de volta. Trazer a pessoa de volta. Aí ele trazia a pessoa, quando ele trouxe Samuel. Ele trouxe Samuel. Porque como Deus não falava mais com Saul, Saul procurou uma espírita lá, sendo que o próprio Saul tinha expulso eles de Israel. O próprio Saul tinha expulso todos eles de Israel. Agora Saul está indo atrás de quem ele expulsou. É uma coisa difícil, irmão. Um dia você abandona uma coisa e tem um dia que você tem que ir atrás daquilo. Você despreza uma pessoa, tem um dia que você tem que ir atrás dela. E que você precisa dela. E aquela pessoa que você desprezou, agora você está correndo atrás dela. Acontece isso na vida. Acontece isso na vida. Então você vê aí que Saul tirou de Israel toda essa classe espírita que mexe com mortos. O rei Saul expulsou. Aí quando o rei Saul viu que Deus não conversava, Deus Saul foi procurar por uma e achou uma. Ainda ela falou assim: vocês estão querendo colocar eu em problema? Vocês não sabem que Saul expulsou todos nós de Israel? Ela falou isso. Você está querendo colocar eu em problema? Você sabe que Saul expulsou todos nós de Israel? Mas Saul estava disfarçado. Ele estava disfarçado. Aí ela falou: o que vocês querem? Nós queremos que o senhor traz Samuel. Você traz Samuel. Aí ela foi em busca de Samuel. E ela viu um homem que subia. Ela viu um homem que subia. Se subia, estava embaixo. Se subia porque estava embaixo. Porque se você estava em cima, descia. Ela falou: eu vejo um homem subir, que o paraíso era embaixo. E ele está. E aí Samuel falou para ela: que jeito que ele está? Ele está usando uma capa. Aí Samuel falou assim: é ele mesmo, é Samuel. Aí ela falou assim, aí ela gritou, falou assim: você mesmo é Saul. Você mesmo é Saul. Em outras palavras,
Você jogou eu fora, desprezou eu, perseguiu eu, tirou eu fora de Israel, agora você está procurando por mim? É a surpresa da vida, né? É a surpresa da vida, né? É a surpresa da vida. Você tem que ir atrás de quem um dia você desprezou. É a surpresa da vida. Aí ela falou assim, você mesmo é Saul. Eu falei, não, mas eu não vou te matar, não. Aí Samuel chegou, ele perguntou para Samuel, posso ir na batalha amanhã? Porque tem uma batalha amanhã, eu não sei se eu vou, eu não vou, posso ir? Samuel perguntou, por que você veio me perturbar eu? Por que você veio aqui chamar eu do meu descanso? Aí Samuel falou assim, vai que você vai cair na batalha. E você, seu filho, estará aqui comigo amanhã. Você, seu filho, porque ele era salvo. Aí que está que ele era salvo. O irmão Branda está certo. Porque o próprio Samuel falou, tu estará aqui comigo. Tu e teu filho, Jonatas, estará aqui comigo. Mas não disse que o povo estava, não. Porque o povo que escolheu ele, foi o povo que escolheu Saul, e o povo pagou um preço caro para escolher Saul. Pagou um preço caro. E o preço mais caro que eles pagaram foi que Samuel não viu o povo ir para o paraíso. Viu Saul e viu Jonas. Mas ele disse, tu vai cair no monte Moriá, vocês vão cair, vocês vão perder a guerra, e você, seu filho, estará aqui comigo. Mas não disse que o povo estava. Por isso, irmão, que é perigoso a pessoa escolher uma pessoa errada que Deus não escolheu, aí você pensa que você vai ficar inocente, mas você não vai ficar inocente, não. Se você escolhe um erro, você paga por aquele erro que você escolheu. Se você escolhe uma religião errada, a religião está errada, mas você é cúmplice porque você escolheu. Então você escolhe uma roupa errada para usar, você é cúmplice também. Deus culpa você. O povo escolheu Saul, o povo se perdeu. O povo se perdeu por escolher o rei Saul. Então não encontra que o Satanás tinha essa autoridade, e era Saul mesmo, e ele morreu, outro dia aconteceu o que Samuel disse que ia acontecer. Aí o irmão Brana veio falar, era Samuel mesmo, era Samuel, porque foi Satanás ia mentir ele, é a verdade, eles morreram mesmo, caíram na batalha, e tudo aquilo que Samuel falou, era Samuel mesmo, porque naquele tempo, os espíritas tinham poder de trazer as pessoas no centro das suas reuniões, no seu centro. Porque os pecados deles estavam cobertos com o sangue de animais. Mas depois que veio Jesus, o sangue de Jesus apaga. O sangue de Jesus apaga. E uma vez que apaga, Satanás perdeu o direito de entrar no paraíso e trazer pessoas para o centro. As pessoas que vêm no centro hoje espírita e falam, eu era sua mãe, eu era seu pai, e conta até segredo, você lembra, tal dia aconteceu isso? Ah, minha mãe mesmo, porque eu lembro que aconteceu isso. É o anjo dela. É o anjo dela. Porque o irmão Brana disse, se está voltando, está caído, não está no paraíso, porque no paraíso não sai mais ninguém. Uma vez que entra no paraíso, não sai mais, a não ser que é uma coisa muito séria, e Deus dá uma permissão, aí vai precisar de uma permissão de Deus, a ver, por uma pessoa sair do paraíso em teofania, né? Aí sai em teofania. Aí sai, no caso do irmão Brana, com a Meda, a Rop teve que voltar e falar para ele que ele estava num lugar seguro, lugar bom, lugar bonito, para ele não preocupar mais com ela e nem com a Xero, mas que ele casasse de novo para o Bilipô não ficar jogado. E isso Deus permitiu, porque o irmão Brana, ele ficou desequilibrado com a perca das duas. E ele tentou se atirar nele mesmo, tentou pôr a mão no fio de alta potência para morrer, tirou a luva para pegar no fio. Então tinha jeito. Aí Deus liberou a Rob para vir falar para ele. Nesse caso, Deus libera. Mas não com o espírito, aí entra lá e tira, não tira mais.
Se está voltando no centro, porque está no inferno. No inferno não tem segurança. O sangue de Cristo não está no inferno. Então o Espírito pode tirar a gente do inferno e trazer para o centro. Do inferno. Mas não do paraíso. Aí encontraram uma menina. Aí uma menina que falou que ela morou em tal país, em tal cidade, e que ela era esposa de tal homem. Aí teve um padre, que era um professor lá dela, como ela insistia de dizer que ela morou nesse lugar, ela era mulher casada, o padre foi lá e achou o homem que ela falava que foi marido dela na outra vida, que foi esposa dele. Até falou para ele: você não tem tal sinal, tal sinal, tal sinal, sua casa não tem tal coisa, tal coisa. Você, então, ela sabe tudo porque ela viveu lá com você como esposa. Mas é o anjo dela. Não é ela, é o anjo dela. Porque quem desce no centro espírita é o anjo da pessoa. E o anjo da pessoa conhece toda a vida da pessoa. Conhece todo o segredo. O anjo da pessoa anda ao redor da pessoa. Do salvo ele anda para livrar, mas do perdido, cada perdido tem um anjo. O perdido também tem anjo. Você fala, o perdido não tem anjo, só tem anjo os eleitos. Eu já ouvi pastor pregar isso. Mas que corpo que estava o rico lá no inferno? Quando o rico falou, ergueu o olho para cima, viu Lázaro ao seio de Abraão. Ele viu Lázaro ao seio de Abraão. E o seio de Abraão, quem era o seio de Abraão? O seio de Abraão é El Shaddai, é Deus, é o seio de Abraão. Ou podemos falar que é o paraíso, o seio de Abraão. O El Shaddai é o seio de Abraão. Ele viu Lázaro ao seio de Abraão, tinha olho. Aí ele falou: manda Lázaro vir refrescar a minha língua. Então também ele podia falar. Que corpo que ele estava? E Abraão chamou ele: filho, você já teve a sua recompensa na terra. Agora você está sofrendo o mal. Lázaro só teve o mal na terra, agora ele está aqui. Agora ele está aqui no paraíso, porque ele só teve o mal na terra, e agora aqui ele está no paraíso. Você só teve o bem, você está no inferno. Os dois conversavam, Abraão, com Lázaro, com o rico. E o rico falou: então deixa eu voltar na terra e falar com meus 5 irmãos para eles não virem aqui. Então, que corpo que ele estava? Se ele estava num corpo, é uma teofania. Espírito e alma não é, porque espírito e alma você não vê. Jesus disse: aparta aqui que eu sou, aparta aqui que espírito não tem carne. Que você não aparta o espírito, você não aparta a alma. Você vai apartar o corpo teofânico. O corpo teofânico, você aparta. Como o Brando disse que ele abraçava os irmãos lá no paraíso, ele abraçava. E podia abraçar que não tinha nenhum sentimento malicioso, porque não tinha glândula. Então, o próprio Jesus que desceu no paraíso para tirar Abraão, que desceu da região dos perdidos, falou para eles, se ele tivesse visto Noé, não estava assim, ele desceu na região, onde estava Lucifer para pegar a chave da morte do inferno e dar para Satanás todo o pecado do mundo, jogar para ele, é seu. Então, Jesus estava num corpo teofânico, como o irmão Brando disse. Ele estava num corpo teofânico. E nesse corpo, ele foi torturado, disse o irmão Brando. Estava num corpo teofânico. Então, nesse corpo todo... E ele conversou com essas pessoas na região do perdido e falou para ele assim: se vocês não tivessem rejeitado Noé, vocês não estavam aí. Vocês rejeitaram Noé, por isso que vocês estão aí. Era prisioneiro do tempo de Noé. E fazia 2000 anos que já tinha acontecido, ele estava lá preso. Jesus falou para ele, chegou a cobrar ele, dizendo: o problema é que vocês não viram Noé. Então ele estava em corpo. Que corpo que ele estava? No corpo do anjo dele, porque o anjo se torna o corpo nosso. No paraíso, o corpo nosso, o corpo celeste é o anjo. O anjo que guarda você aqui, ele é o corpo seu lá. E ele embutirá no 16 elementos e forma o corpo glorificado. O corpo glorificado é a teofania embutindo no 16 elementos, que o 16 elementos é a palavra falada. É corpo da palavra falada.
Agora, esse corpo não é palavra falada, esse corpo veio da via sexuais, veio dessa via, nascido em pecado, formado em iniquidade, tudo que é nascido de mulher de pouca duração e cheio de inquietação, disse isso Jó. Então, nós temos que vir do homem, nós não podemos vir da mulher. Adão e Eva veio do homem, Deus. E nós temos que vir, que nem Adão e Eva veio, vindo do homem. E aí vem Jesus e tira nós do pó. Aí nós vem do homem, nós temos que sair do pó pelo homem. Pelo homem. E, então, Satanás, depois que o sangue de Cristo foi derramado, o sangue de Cristo não deixa ele entrar mais no paraíso. O sangue de Cristo protege o paraíso, como ele protegia a casa dos hebreus. Lá em Êxodo 12, o anjo da morte entrou meia-noite para matar os primogênitos, mas não podia matar os primogênitos que tinham sangue no bar da porta. Assim é o paraíso, é o mesmo quadro do paraíso. O Satanás não pode mexer com quem está no paraíso, que tem o sangue de Cristo protegendo eles. E que o sangue dos animais não protegia, mas o sangue de Jesus protege. No paraíso, estou falando do paraíso. Agora, enquanto nós aqui na terra, também somos protegidos pelo sangue. Somos protegidos pelo sangue. Porque o irmão Branda disse que o sacerdote pegava duas aves, duas pombas, né? Ele cortava o pescoço de uma e derramava o sangue, não na terra, mas derramava em cima da ave viva. E soltava a ave viva, e ela saía batendo as asas, e aquele sangue ia respingando, e ela ia cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da sua glória. Isaías 6. Ela cantava aquele canto. Aí o irmão Branda disse que o sangue de Cristo foi derramado sobre nós, e nós anda exprimindo o sangue de Cristo e cantando: Santo, Santo é o Senhor, Deus do exército. A terra está cheia da tua glória. Esse é o cântico da pessoa que carrega o sangue de Jesus Cristo. Nós é a ave que ficamos viva, que carrega o sangue. Então o sangue de Cristo, ele não está só lá no céu, como a nossa voz, na mensagem, a estatura do varão perfeito. O irmão Branda diz que o sangue de Cristo está no céu como a nossa voz, que não é a voz nossa que Deus ouve a voz do sangue. Que Paulo disse: o sangue de Jesus fala coisa melhor do que falou o sangue de Abel. Aí vem o irmão Branda e diz: o sangue de Abel pediu vingança, o sangue de Cristo pede misericórdia. O sangue de Cristo é a nossa voz no céu. O sangue de Cristo está entre o céu e a terra como lençol, para Deus não ver a terra como está. Quando o sangue for tirado, aí que vai trazer juízo, porque ele vai ver a terra como está. O sangue não deixa ele ver. O sangue de Cristo está sobre nós, está derramado sobre nós para nos proteger. O sangue de Cristo, ele está no portal do paraíso, para não deixar Satanás entrar e trazer pessoas para o seu centro espírita. Então quem vem para o centro espírita é o anjo caído. O anjo caído é que vem. E o anjo caído conhece todo o segredo da pessoa, que ele guardou ela. Ele não guardou ela pelo bem porque era caído. Então não existe a tal reencarnação, que a pessoa morre, o espírito chega no céu, é esbarrado, aí ele pede uma nova oportunidade para Deus, e Deus fala: então vai nascer uma criança lá na terra, e você vai ser o espírito dessa criança, e aí você purga o seu pecado, e quando você morrer você entra. Agora, a criança lembra disso. Agora, que culpa tem um inocente, uma criança inocente? Agora recebe um espírito que viveu no passado, ladrão, assaltante, assassino. Aquela criancinha vai receber esse marmanjão aí. E aí o pai e a mãe vai ter que sofrer com essa criancinha, com esse espírito que vem para purgar dentro da criança, fazendo da criança um purgatório, que tem que purgar ele para quando ele morrer voltar lá e entrar, porque a primeira vez não entrou. Agora vai ter que purgar dentro de uma criança. Irmão, isso aí e quem sabe? Isso aí veio lá do Egito. Aí veio Allan Kardec, que é um francês. Ele dá
ele levanta essa doutrina e dá apoio para ela. Dá apoio para ela. O Allan Kardec. Aí vem aqui, o Brasil mesmo tem muito espírito no Brasil. O Brasil tem muito espírito. Com esse mineiro que era espírito também, que deu maior apoio aí. Não sei como é que é o nome dele. Sei que quem inventou Allan Kardec, mas aqui no Brasil foi sustentado aí. Esse João de Deus mesmo, era um que era de espírito, esse João de Deus. Então você vê que ficou forte o espiritismo no Brasil. Que a pessoa morre e depois recarga no nenê. Ela vai purgar dentro do nenezinho. Tem base isso, irmão? Tem base isso. Sendo que a Bíblia fala, morrer uma vez só, depois disso é juízo. Está lá no Hebreu, Carta dos Hebreus, o apóstolo Paulo. Morre uma vez só, depois disso é o juízo. Morre uma vez só, depois disso é o juízo. Não tem retorno. Não tem. Isso aí era Romário, mas não tem. Então, o sangue de Cristo acabou com isso. O sangue de Cristo acabou com o nosso pecado. O nosso livro escrito, os pecados nossos, tem um anjo que é o anjo escrivão. E esse anjo escreve todo o pecado. O irmão Branham fala desse anjo escrivão na mensagem Perfeição. Diz que quando ele pecava, o anjo escrivão escrevia o pecado dele. E lá no quinto selo, o irmão Branham diz, quem chama a pessoa para subir a escada de marfim para receber galardão é o anjo escrivão, chama anjo escrivão. Ele escreve no livro todo o nosso pecado. Mas quando nós se arrependemos, esse livro, Jesus apaga ele com seu sangue. O irmão Branham disse que viu isso. Ele põe a mão no lado, enchia a mão de sangue, e pagar o livro, e jogar o livro para trás dele, e falava, o seu pecado foi jogado no mar do esquecimento. O mar do esquecimento é o sangue do Senhor Jesus Cristo. É jogado no mar do esquecimento. Então, por isso que nós não vai no trono branco ser julgado, porque nós não tem livro para abrir para nós. Nós não tem livro. Só vai lá quem o livro dele não foi jogado no mar do esquecimento, porque não se arrependeu. Então vai ser julgado. Mas nós não seremos julgados. Nós não vamos ficar de pé da frente do trono branco. Nós vamos ficar sentados no trono como rainha, ajudando Deus julgar o mundo, porque nós não tem livro, nós não temos o que condena nós. É que nem Pedro, quando ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus colocou a orelha no lugar. Por quê? Porque para não ter testemunha contra Pedro. O rapaz chegou e falou assim, eu conheço esse homem. Ele andava com Jesus, ele estava lá no horto. Ele cortou a orelha do meu primo. O rapaz falou, ele cortou a orelha do meu primo. Ah, mas cadê seu primo? Cadê a orelha cortada? Não tem orelha cortada nenhuma, rapaz, você está mentindo. Não tem orelha cortada nenhuma. Mas tinha, Jesus colocou no lugar para deixar Pedro sem testemunha. Assim que Deus faz com nós. Nós erra, Deus conserta o nosso erro para deixar nós sem testemunha, para cruzar nós. Deus conserta o nosso erro, através da sua graça, através do seu sangue. Deus conserta o seu erro. Você fala para mim, não é possível, pastor. Não é possível? José não mandou seu pai Jacó mentir, falar que ele era cuidador de gado, não era cuidador de ovelha, porque o povo do Egito não gostava de pastor de ovelha. E aí José mandou, quando o faraó te chamar, não fala que o senhor é pastor de ovelha não, que eles não gostam. Aí faraó chamou Jacó, perguntou, quantos anos você tem? Ele falou 110, cheio de sofrimento. Não como meus pais, mas eu tive mais sofrimento, só tenho 110 anos. Aí Jacó falou, o que meu servo faz? Ele falou assim, eu cuido de ovelha. Ele limpou José. Porque se ele fala que ele era pastor, que ele era criador de gado, ele ia mentir. E ele ia mentir porque José mandou ele mentir. E ele não mentiu, ele tirou José de cena, ele limpou Moisés. O irmão Branham disse, José teve um arranhão e Jacó pagou esse arranhão. José teve um arranhão, mas Jacó pagou esse arranhão. Ele teve outro arranhão quando o Jacó cruzou o braço para abençoar os dois filhos dele e colocou a mão direita no Efraim, que era o menor, e a esquerda no Manassés, que era o maior. E José falou, pai, o senhor está errado. O senhor está apoiando a mão direita no menor e a esquerda no maior. Quer dizer que a bênção maior é do menor. Jacó falou assim, não foi eu que cruzei o braço, meu filho. Quem cruzou meu braço foi Deus.
Porque o maior vai servir o menor. Que o Efraim era o gentil, o Manassés era o judeu, que era o mais velho. Mas no Calvário, quando Deus cruzou a cruz, a mão, no Calvário, quando foi veio a cruz de Cristo, o Calvário, ali então veio a bênção, ali então veio a salvação do gentil, que o gentil passou a ser filho, Israel passou a ser servo. Quando Jacó cruzou o braço, ele estava mostrando o Calvário. E José não entendeu também isso. Sendo profeta, não entendeu o Calvário. Não viu o Calvário ali. Então, Deus abençoe. O Calvário o Calvário, irmão, o Calvário é um herói para nós. O Calvário é um herói. O Calvário foi que desmanchou todo Satanás e colocou nós em cena. Colocou nós no caminho. Graças a Deus pelo Calvário. Vamos para as perguntas. O irmão Osiel Guimarães pergunta: por que o profeta disse que Jesus poderia ter casado se ele era Deus? Isso não iria macular o sangue puro da nossa redenção? Então ele podia casar como homem, irmão. Ele era Deus e era homem. Ele era essas duas coisas. Como homem ele podia casar. Mas ele não casou. Ele não casou já por causa disso mesmo, irmão. Ele não casou porque é por causa disso mesmo. E outra coisa, Jesus não casou, mas ele tem uma esposa. Nós é a esposa. Então ele não casou porque ele viu nós como esposa. Então ele não casou porque está certo. Ele podia casar, mas não casou. Ele não casou já por causa disso mesmo. Podia casar, mas se casasse ele ia dar esse problema de sangue aí. Porque o sangue dele é o sangue de Deus. Então ele não casou, mas vai casar. Também não casou porque estava atrás de uma esposa. Ele estava morrendo para conquistar uma esposa. Então ele morreu para conquistar uma esposa. Vamos para a última pergunta agora do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: quem tem o Espírito Santo comete pecado? Quem tem o Espírito Santo comete erro, não pecado. Pecado é errar o alvo. Não comete pecado, comete erro. Né? Comete erro. Então, comete engano, mas não comete pecado. Comete engano. Agora, o São João disse: se você falar que você não tem pecado, você é mentiroso, né? Então, mas esse pecado que ele fala, o irmão Branham fala assim: Jesus, no Calvário, ele perdoou o nosso pecado do passado, do presente e do futuro. Pecado que você não pecou ainda, ele já está apagado. Você não pecou ainda, vai pecar ainda, mas ele já está apagado. Porque Jesus morreu para apagar o nosso pecado do passado, do presente e do futuro. Então nós pecamos, nós temos pecado, mas nós se arrependemos. Mas o irmão Branham, em outra mensagem, fala assim: nós cometemos engano, nós cometemos erro, mas nós não cometemos pecado. E se nós cometemos pecado, nós se arrependemos na hora, nós não deixa o sol cair sobre nós. Vamos para o pedido de oração. Joel William pede oração a seu favor, sua família. Benedita Nitz pede oração a seu favor e sua família. William Pinheiro pede oração a sua família e ao seu lar. O irmão Marcos Geraldo pede oração por soluções de problema. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e à sua família, e também ao presidente Bolsonaro. A irmã Adriana Brits pede oração a seu favor e família. O irmão Antônio Carlos pede oração a seu favor e família. A irmã Andréia Rodrigues pede oração a sua família. A irmã Maria Aparecida pede oração à sua família. E a irmã Andréia pede oração a uma família também que está passando por turbulência no casamento, e que Deus possa ajudar. Senhor Deus, começando com essa irmã que está passando a turbulência no casamento, hoje em dia as coisas caminham para esse lado, do lar tem aflição, do lar ficar dividido, mas o irmão Branham ensina que quem sustenta casamento é o Senhor Jesus Cristo. Riqueza, felicidade, trabalho, bom emprego, bom salário não segura casamento. Quem segura casamento é o Senhor Jesus Cristo. Então entre em cena, Pai, nesse casal que está em desavença, e derrama amor no coração do marido, da esposa,
para um amar o outro, para que os filhos se sentem seguros, vendo o pai e a mãe unidos. A segurança vem para os filhos. Os filhos não sofrem danos. E abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está pedindo. O Senhor sabe a necessidade de cada um e o Senhor tem socorro para cada um. Porque o São Tiago disse, a verdadeira dádiva vem do céu para nós. Então derrama, Senhor, sobre os teus filhos as tuas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.